Ui, eu odeio esse trabalho. Aqui só se fala de crise pra cá, fim do mundo pra lá. Ninguém conta uma piadinha legal. Aqui é Houston. Pode repetir? Houston, temos um problema. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Olá, seja muito bem-vindo ao Em Cúpula Eu. Esse aqui é um podcast onde eu reflito, analiso e questiono algumas das maiores peculiaridades da humanidade. E você é meu convidado de honra para embarcar nessa comigo. Eu sou o Gabriel e eu sou um estudante de Direito. E como esse aqui é o primeiro episódio do que eu espero ser uma longa temporada, eu gostaria de me apresentar para vocês e contar qual a proposta desse show. Durante esse ano, eu me vi vivendo dentro de um sentimento que refletia sobre produtividade. E esse podcast veio como uma resposta a esse sentimento. Então eu me perguntava como que eu poderia expressar minhas ideias da melhor forma possível. E cá estou, usando a internet ao meu favor. A ideia desse programa é trazer temas e ideias que eu irei debater durante o episódio, com o propósito que você consiga captar a essência dessa ideia e que você possa refletir a partir disso. Eu acredito que nós podemos aprender sobre o significado do universo e nosso papel dentro dele. E por que não fazer isso juntos? Eu não quero me estender aqui, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e eu consegui algumas respostas interessantes para algumas perguntas que eu me fiz, e queria compartilhar isso com vocês. Enfim, sem mais delongas, esse episódio se chama As Memórias Herdadas, e hoje eu vou contar uma história que nos levará de volta no tempo e que nos irá fazer um questionamento sobre o nosso futuro. E essa história começa com o descobrimento de uma caverna e termina com uma mensagem que, na minha opinião, é a mais bela mensagem que alguém poderia receber. Então vamos nessa! Antes de tudo, eu queria começar contando uma história pessoal, mas para isso a gente teria que voltar lá pro ano de 2004, lembra? Onde o Motorola V3 ainda estava em ascensão e revista ainda estava na moda. E o meu eu do passado era apenas uma criança de 4 anos, e como toda criança de 4 anos eu amava desenhar. Mas eu confesso que tinha um desenho que eu particularmente gostava mais de fazer, que era o contorno da minha mão. Você já fez isso ou já viu alguma criança fazer isso? Porque eu acho que é o desenho mais comum que a gente pode fazer na pré-infância. Mas eu não consigo me lembrar muito bem sobre o sentimento que aquele desenho me trazia. Mas eu lembro que gostava de fazer tanto isso que acabei desenhando até nas paredes do meu quarto. E com o tempo as paredes do meu quarto foram abertas para o público como exposição de arte. Hoje, com 19 anos, eu não tenho mais o hábito de desenhar os contornos da minha mão, né? Mas eu gosto de olhar para o passado, sabe? E refletir sobre esses meus desenhos. Porque eu me lembro vagamente de uma sensação de que fazia cosquinha na mão, e eu acho que é por isso que eu tanto desenhava, mas que também trazia uma ideia pra mim que, sabe, isso sou eu, essa aqui é a minha marca. E essa reflexão sempre me leva de volta em 1940, pro descobrimento da caverna de Lascaux, e é lá que esse podcast vai girar. Eu poderia ter contado outras histórias de descobrimento de cavernas pré-históricas, como as do Parque Nacional da Serra da Capivara, que, aliás, são belíssimas. Mas eu acho que o modo como essa caverna foi descoberta é o que nos interessa hoje. Então, vamos de volta pro futuro, quer dizer, pro passado. Peraí, doutor, está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLorean? Mas antes de eu me aprofundar na história da caverna, a gente tem que ter noção que estamos em plena Segunda Guerra Mundial e a ameaça nazista é constante o tempo inteiro, e inúmeras brutalidades e injustiças foram cometidas com pessoas que não tinham nada a ver com os problemas de autoestima de Hitler e seus companheiros. E com isso em mente, a gente está em setembro de 1940, quando um jovem chamado Marcel Ravda e seu cachorro chamado Robot estavam andando em uma floresta no sudoeste da França. E o cachorro decidiu entrar dentro de um buraco que ele tinha encontrado. Mas felizmente o cachorro conseguiu sair de lá são e salvo. Mas algo naquele buraco chamou a atenção do pequeno Ravda. E no dia seguinte, com a ajuda dos seus 3 amigos, mais o seu cachorro, eles voltaram até aquele local e tentaram cavar o buraco até descobrirem o que ali tinha que chamou tanto a atenção do cachorro. E o que eles descobriram foram a entrada de uma caverna, com as paredes cobertas de pintura. Essas pinturas incluem mais de 900 desenhos de animais, como cavalos, veados, bisões e algumas espécies que hoje já não existem mais.
E essas pinturas eram espantosamente detalhadas e vívidas, sabe? Como se fosse pintada a óleo. E as tintas que eles usaram eram vermelha, preta e amarela, que eram feitas através de um pigmento de mineral pulverizado. E até onde a gente se sabe, eles eram assoprados por um tubo estreito, que era provavelmente um osso oco. E olha que engraçado, né? Eles faziam arte com o próprio lixo deles. Então, será que a reciclagem começou há tanto tempo atrás? E como você pode imaginar, a reação das crianças foram de ficar de boca aberta. Elas ficaram tão surpresas com a descoberta que elas correram para contar para o seu professor Léon Laval. E que o mesmo entrou em contato com o historiador, que na época era refugiado na zona, durante a ocupação nazista. E foi o primeiro especialista a entrar na caverna. E eventualmente foi descoberto que aquelas obras de arte tinham mais de 17 mil anos de idade. 2 dos garotos que visitaram a caverna naquele dia ficaram profundamente encantados pelas pinturas que eles viram, e eles decidiram acampar do lado de fora da caverna para proteger ela de invasores. Olha só, por mais de 1 ano. E após a Segunda Guerra Mundial, Lascaux foi aberta para o público por vários anos até 1963. Muitas pessoas visitaram a caverna, e cerca de 1.500 pessoas passaram por lá por dia. Até mesmo Picasso deu uma passada lá e disse a seguinte frase: "Nós não inventamos nada". Algo que me chama a atenção especificamente nessa caverna são os desenhos, como por exemplo, em algumas áreas os animais foram pintados no teto da caverna, e como se estivessem saltando de uma parede para outra, sabe? Mas essas representações só poderiam ser realizadas com a ajuda de um andaime, ou um suporte como um banquinho, por assim dizer, enquanto as outras áreas da caverna só possuem uma pintura. Outro fato é que naquela região, há 17 mil anos atrás, a principal fonte de comida para os humanos eram as renas, que não foram pintadas na parede da caverna. E por que eles estavam tão focados em pintar animais, mais animais do que os humanos? E seriam esses animais os guias espirituais daquela tribo? Ou seriam apenas animais sagrados? Ou talvez fossem apenas avisos, como por exemplo, esse animal aqui é mais fácil de matar. Hashtag fica a dica. Os historiadores fizeram as mesmas perguntas e tentaram responder, mas as teorias dos acadêmicos que afirmam saber o que aqueles humanos sentiam dizem muito mais sobre os preconceitos dos seus autores do que sobre as religiões da Idade das Pedras. E eu acho que, na verdade, nós nunca vamos saber de fato sobre as religiões e culturas que os antigos humanos tinham. E o que é mais importante, nós nunca saberemos o que as histórias contavam, pelo menos as histórias dele. E talvez essa seja uma das maiores lacunas da compreensão da história humana. E o pior de tudo é que nós não podemos nem presumir, já que existem tão poucos indícios para nos guiar e os poucos que nós temos podem ser interpretados de muitíssimas formas. E acho que esse é o ponto central do episódio de hoje, é mostrar a minha interpretação sobre o que essas pinturas significam e tentar transmitir isso para você. E o mais importante é que eu quero que você tenha sua própria interpretação e que se pergunte o que isso causa em mim mesmo. Assim como em inúmeras outras cavernas pré-históricas, dentro de Lascaux existem diversas gravuras de mão em negativo, que é como os historiadores gostam de chamar. E essas são as pinturas que para mim significam tudo. Elas foram pintadas quando uma pessoa pressionava a mão com os dedos abertos na parede da caverna e então soprava aquele pigmento, deixando a área ao redor da mão pintada. Algo parecido com os desenhos que eu costumava fazer quando criança. E o que é mais curioso disso tudo é que esses desenhos das mãos foram encontrados em outras cavernas ao redor do mundo inteiro, como na Argentina, Espanha, Indonésia, Austrália, Itália e até mesmo aqui no Brasil. Então não é raro a gente encontrar essas marcas de mais de 15, 20 e até mesmo 40 mil anos de idade nos lugares mais remotos do planeta. Algo curioso que eu sempre acho engraçado e que é como se todas aquelas pessoas que fizeram aqueles desenhos tivessem a mesma ideia, ou dentro de um mesmo sentimento e que queriam compartilhar aquilo. E essas lembranças não mostram um passado distante, onde o modo de vida era muito diferente do que o de hoje. Por exemplo, algumas das gravuras de mãos feitas em cavernas de países extremamente gelados não tinham todos os dedos, e os historiadores apontam que era muito comum as pessoas sofrerem amputações naquelas regiões devido ao frio extremo. Imagina você perder o seu dedo porque ele simplesmente congelou. É horrível, né? Então não é raro você ver gravuras com apenas 3 ou 4 dedos pintadas em algumas cavernas. A vida naquela época era curta e difícil, isso nós podemos garantir. Olha só alguns fatos. Cerca de 1/3 das mulheres morriam durante o parto, e poucas crianças passavam dos 5 anos de idade, e as que sobreviviam poderiam ter o privilégio de se viver até os seus 25 anos no máximo.
Curioso, né? Pensar que os humanos do passado são tão humanos quanto nós do presente. E olha só isso que legal, uma história que aconteceu em Sungir, na Rússia. Um time de arqueólogos descobriram em 1955 um cemitério de mais de 30 mil anos de idade, pertencente a uma tribo de caçadores de mamute. E um dos túmulos eles encontraram o esqueleto de um homem decorado com dentes de raposa e nos braços ele tinha 25 braceletes de marfim. E o que foi presumido pelos historiadores era que aquele túmulo se tratava de um líder da tribo e que foi enterrado em cerimônia após a sua morte. Eles também descobriram um túmulo ainda mais interessante, que continha 2 esqueletos enterrados lado a lado. Ambos os esqueletos eram de crianças e estavam decorados com os mesmos artefatos do suposto líder. Alguns dos historiadores diziam que as crianças simbolizavam o espírito do animal, ou que eram as crianças do próprio líder da tribo. E olha só, que fascinante, né? Humanos de 30 mil anos atrás já tinham o hábito de enterrar seus entes queridos. Então, o que a gente faz hoje não é tão diferente do que eles faziam antigamente. Qualquer que seja a resposta correta para essas perguntas, essas pinturas e esqueletos são a prova mais sólida de que nós somos muito além dos padrões de comportamento de outras espécies de humanos e animais. Essas comunidades eram chamadas de caçadores-coletores, e a comida não era tão fácil de ter como hoje em dia, não. Hoje, se você sente fome, você pode ir à cozinha e tentar fazer alguma coisa. Ou até mesmo, se você preferir, pode pedir um belo lanche pelo celular. Mas naquela época era muito difícil e não havia um grande excesso de comida disponível para todo mundo. Então todos os membros saudáveis tinham que ajudar com a aquisição de alimento e água. Então imagina a cena, né? Você poderia ver uma criança de 10 anos ajudando a família a caçar um mamute para o jantar. E embora essa rotina deles eram muito mais agitadas do que a nossa, eles ainda tinham tempo para fazer arte, para deixar o seu registro nas paredes das cavernas, como se a arte fosse algo natural do ser humano. Nós podemos ver todo tipo de formato e tamanho de mãos nas paredes da caverna pré-histórica, de crianças e adultos, mas algo que elas são iguais é que quase sempre os dedos estão separados, como os desenhos que eu, você ou seus filhos fazíamos, ou ainda fazem. Isso sempre me traz de volta para a mesma pergunta. Como que um grupo de humanos paleolíticos que não teriam como ter contato entre si, criaram as mesmas pinturas, das mesmas maneiras, pinturas que até hoje a gente faz? E aqui vai minha reflexão sobre as pinturas de Lascaux, e para isso eu vou até mudar a trilha sonora para dar uma ênfase maior. E essa reflexão tem um significado muito diferente do que as pessoas que as fizeram aquelas pinturas. Como eu disse antes, alguns arqueólogos diziam que essas pinturas são rituais de caça, registro do cotidiano, ou até mesmo pinturas avulsas, mas para mim essas pinturas dizem: eu estava aqui, você não é novidade nenhuma, então pare de se achar tanto. E por mais que essa reflexão pode parecer um pouco fria, para mim ela traz uma mensagem muito mais importante. E eu chamo a atenção aqui para uma arte pré-histórica chamada A Cova das Mãos, onde contém mais de 30 mãos pintadas em uma parede. E é engraçado como essas figuras, que estão mortas há tanto tempo, parecem que estão tentando sair da rocha e que estão tentando nos alcançar, como se toda a história acontecesse ao mesmo tempo. E toda essa história nos conecta através de um sentimento de pertencimento e busca. E eu me emociono sempre que eu penso nisso, sabe? Porque, finalmente, a gente pode dizer que algo nos une como um todo. Algo que toda a humanidade, em toda a sua história, esteve à procura. Pertencimento. E é essa a nossa memória herdada. O lado ruim da história é que, como tantas outras cavernas que foram abertas para o público, Lascaux teve que ser fechada, e devido a tantas respirações humanas, luzes artificiais e mudança na temperatura da caverna, acabaram alterando o ecossistema do espaço. Então os fungos começaram a proliferar, desgastando a tinta milenar da pintura. E eu acho que você pode estragar alguma coisa, apenas olhando para ela. Mas os turistas, como eu e você, ainda podem visitar a caverna de Lascaux pela internet, ou se quiser se arriscar mais ainda, você pode visitar uma réplica da caverna chamada Lascaux 2, um nome que eu diria que não é tanto original não, mas essas obras de arte foram meticulosamente recriadas, peça por peça. E mais recentemente, em 2016, foi inaugurado um novo espaço interativo na Caverna 2, com a presença do único ainda vivo dos jovens que encontraram o local. Lembra aqueles jovens que descobriram a caverna com a ajuda de um cachorrinho? Então, ele compareceu nessa inauguração e se emocionou o tempo inteiro. Lascaux é considerado um tesouro da arte pré-histórica, e é a caverna que mais contém pinturas pré-históricas de todo o mundo. E para fechar o kit de tesouro, ela também é um patrimônio mundial da Unesco. Agora vamos pensar rapidinho.
Humanos fazendo réplicas de arte em caverna, apenas para preservar a verdadeira arte em caverna. E 4 adolescentes que, com a ajuda de um cachorro chamado Robot, descobriram uma caverna com mais de 17 mil anos de idade durante a Segunda Guerra. E isso não soa um tanto quanto esperançoso para você? Porque para mim soa. E como soa? Pense nas inúmeras chances remotas que isso poderia ter acontecido. Pense que se aqueles jovens não estivessem dispostos a proteger a caverna, talvez o governo francês não fosse fechar o local para proteger durante a invasão nazista da época. E quem sabe, se nada disso tivesse acontecido, a caverna de Lascaux poderia ter sido completamente esquecida ou até mesmo destruída. E nós não teríamos essa oportunidade de apreciar e refletir sobre esse elo de conexão entre nós e eles do passado. A caverna ainda tá lá, mas você não pode visitar, refletir ou até mesmo presenciar ela. Você pode ir por um tour online do Ministério da Cultura da França ou ir para as réplicas da caverna e ver as gravuras das mãos dos nossos antepassados. Mas acho que no fundo você vai chegar na mesma conclusão que eu, que aquilo é apenas uma sombra dela. É apenas uma memória na qual você não pode voltar. E essa é a minha opinião dessa peculiaridade humana e dessa bela história que é o descobrimento da caverna de Lascaux, que é um presente deixado de nós para nós, por praticamente todos os nossos antepassados ao redor de todo o mundo. Uma mensagem de que nós não somos novos neste mundo, somos apenas seus inquilinos, e que estamos apenas de passagem. Obrigado, pessoal, por ficarem até aqui, e eu espero que você tenha gostado e que tenha chegado na mesma reflexão que eu. E o que essas pinturas podem significar para nós, né? E olha só, se você gostou do assunto, esse episódio todo foi praticamente patrocinado por um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele foi escrito por um escritor chamado Harari. Um escritor fantástico, sabe? Que ele não usa tantas palavras confusas para descrever as coisas, então é bem legal a leitura, vale a pena. Também na internet você pode encontrar o tour online da Caverna de Lascaux, que é uma coisa que eu acho que vale muito a pena você fazer também. Lá você vai se deparar com todas as obras de arte da caverna. E aqui vai uma última curiosidade. Lá tem uma pintura chamada O Poço, que eu acho muito engraçado e curioso, porque ela apresenta um homem com o pênis ereto. Isso mesmo, um homem com o pênis ereto. Parece que ele estava prestes a ser morto por um animal, mas é aquilo. A interpretação é genuína, fica a critério de cada um. E eu gostaria muito que você tivesse a sua, então visite, vale a pena. E para o próximo episódio, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu estou aprontando. Eu vou refletir sobre alienígenas e comunistas. Eu sei, é bem aleatório juntar esses dois temas, mas fica a pergunta: o que eles têm de comum? E por que é importante falar disso? E é exatamente isso que eu vou explorar, e eu conto com a sua presença lá. E eu não queria abusar muito da sua boa vontade, mas se você conseguir compartilhar esse podcast com seus amigos, familiares, ou até mesmo contar essa reflexão que você teve, ia ajudar bastante. Porque é esse propósito que eu estou fazendo isso, que você tenha sua própria reflexão e que possa transmitir ela para o mundo inteiro. E fazendo isso, a gente cria uma rede. Nós ficamos conectados e isso nos une. De novo, né? Aquele sentimento de pertencimento. Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente se ouve por aqui na próxima vez.